Bora. Qual que é a base histórica para a escolha do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus? Vocês podem dividir as respostas, fala tá? a parte religiosa e depois eu vou para a parte cultural. Então, Perfeito. maravilha. Há sempre hipóteses em relação a exatamente a escolha do dia 25 de dezembro como o dia do Natal em si. Uma hipótese primeira que é muito difundida, muito aceita, é uma hipótese de que havia já no Império Romano, no dia 25 de dezembro, a comemoração do solstício de inverno, e ali se comemorava o dia do Sol Invicto, né, o nascimento do Sol Invicto. Né? E à medida em que sabemos isso daí, sabemos bem que os primeiros séculos do cristianismo foram séculos muito conturbados na história da igreja, de duras perseguições e que não se podia manifestar ou professar a fé publicamente. Então, muitos cristãos se valiam daquela comemoração do Sol Invicto para ali adorar a Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava nascendo. Né? Então, essa é uma vertente histórica, volto a dizer, uma hipótese histórica bastante difundida, bastante aceita entre os historiadores, mas não é a única. Existe também uma outra, que já Hipólito de Roma, grande apologeta, escritor do século III, ele já falava ali no século III, cravando essa data do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Como se fez essa conta, considerando ali o momento da anunciação do anjo a Maria, 9 meses depois, o nascimento de Jesus. Né? E ali sempre relatos bíblicos, né, também o nascimento de João Batista, né, que tinha uma diferença de idade de 3 meses para Jesus. Então, se considerava, ele cravou ali o 25 de dezembro. Mas o que verdadeiramente importa, considerarmos que ali, o início do cristianismo, ele gira em torno, estávamos falando inclusive sobre isso, ele gira em torno do mistério pascal, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, paixão, morte e ressurreição. Aos poucos, o cristianismo ele vai se difundindo e, ao mesmo tempo que se difunde, ele vai também considerando outros momentos da vida de Cristo. Né? Mas tudo gira em torno da Páscoa. Tanto é que os primeiros séculos do cristianismo não se perguntava sobre quando Jesus nasceu, mas olha aí o nascimento. Né? Sabemos um relato no Evangelho de São Lucas, aquele que narra melhor como se deu o nascimento, mas o nascimento estava orientado ali para a sua missão, que era a sua paixão, morte e ressurreição. Com o passar do tempo, vai se desenvolvendo também toda a liturgia da igreja e se fixa ali meados do século IV, século V, a celebração do Natal no dia 25 de dezembro. E aí, a meu ver, acho que uma coisa não interfere na outra. Assim, pode, como a igreja o fez em tantas e tantas ocasiões, se aproveita de costumes que eram pagãos e os cristianiza. Né? Vamos ver, tem tantos e tantos símbolos que são natalinos que têm uma origem pagã, mas não tem nenhum problema nisso. Por quê? Porque nós vemos que toda a história, antes de Cristo, inclusive, aponta para Cristo. Então, aqueles símbolos podem fazer memória a Cristo, podem apontar para Cristo sem nenhum problema. Então, ali tem essa vertente histórica do Sol Invicto, que se adorava, mas, olha, quem é o Sol Invicto que brilha para todos nós, fonte de toda a luz? Né? Cristo que vem ao nosso encontro. Né? Então, tem um pouco essas controvérsias históricas, mas que, a meu ver, não se opõem, pelo contrário. Eu até para essa conversa eu fiz uma pesquisa a respeito da história do Natal e tem uma palestra muito interessante de uma historiadora social chamada Judith Flanders, que ela vai explicar basicamente os vários tipos de Natal que existem. Então, basicamente, o Natal histórico, e nesse Natal histórico há natais diferentes, porque a partir da origem do que é o Natal, você tem até essa discussão sobre, nos primeiros séculos, uma não ênfase, digamos assim, ao nascimento de Cristo, mas sim à morte e ressurreição. Então, portanto, o nascimento de Cristo e a data 25 de dezembro não era algo representativo. E a maneira como, ao longo dos séculos, e sociedades diferentes na Europa foram incorporando a própria tradição do que se tornou o Natal, incorporando
aquilo que fazia parte da história de cada sociedade, inclusive essas tradições pagãs de sociedades diferentes que depois se cristianizaram, né? Então é muito difícil você dissociar uma coisa da outra. Mas essa historiadora também diz que, do ponto de vista social, existe o Natal dentro de casa, e aí cada família vai, digamos assim, a partir até da sua origem histórica e descendência e ascendência, comemorar o Natal de uma forma diferente. E um país de tanta imigração como o Brasil, a gente tem uma pluralidade extraordinária da forma como o Natal é comemorado dentro e fora de casa. Então, tem o Natal fora... Sem querer te interromper, mas eu reparei isso. Eu fui ver cardápio de ceia para encomendar. E aí eu vi, assim, uma diversidade que eu não conhecia, né, de coisas. E aí eu lembrei que o ano passado a gente conversou sobre isso. E a gente falou também com o chefe Júlio, que explicou que temos o bacalhau. E aí a nossa maior tradição é o peru, e aí tem o bacalhau, e aí eu fiquei assim, mas qual que é? Não, são todas, né? Porque aí, tipo, cada um vem de um lugar, e em algum lugar é isso, no outro lugar é aquilo, agora tudo. Qualquer coisa é a coisa, porque, né? No caso do Brasil é difícil você, quer dizer, como é que você vai impedir que as várias famílias com origens muito distintas, você tem imigração aqui para o Brasil, né? Começar, não é exatamente imigração porque foi forçada, mas você tem os primeiros portugueses, depois os africanos. Aí você tem a própria incorporação do que se torna ser brasileiro com a cultura indígena. Depois a imigração alemã, italiana, sírio-libanesa, a imigração japonesa. Quer dizer, todo mundo vai trazer uma contribuição. Então as famílias no bairro da Liberdade, eu tenho certeza que não vai comemorar do mesmo jeito das famílias com uma ascendência portuguesa, ou famílias que não têm assim, uma origem histórica assim, muito bem definida. A gente chamaria de brasileiro. Mas, de qualquer maneira, você tem esse Natal, esses vários tipos de Natal dentro de casa, você tem um Natal na rua, você tem um Natal do comércio, né? E aí, dando um salto na história, mas a gente pode voltar a essa história, a forma como o Natal se secularizou de tal forma que foi esvaziado esse sentido religioso e virou basicamente algo comercial. E aí, salvo engano, nos anos 30, quando a Coca-Cola cria uma campanha, e atribui ao Papai Noel uma cor que era basicamente a cor do rótulo da Coca-Cola. Né? E até a forma do Papai Noel, aquela maneira que a gente conhece hoje, é uma criação da Coca-Cola. Então, quer dizer, eu acho que o grande problema, já indo para o final, mas eu acho que é importante a gente voltar, é quando um sentido tão bonito do Natal, que você tem a caridade, a partilha comum, né? Na família e tudo mais, isso é muito mais importante do que o presente. Porque a presença familiar é muito mais importante do que a troca de presentes. Porque você imagina, uma família pobre que o pai ou a mãe tem que trabalhar na noite de Natal. Então é uma criança, um jovem que não tem o pai ou não tem a mãe porque o pai tem que trabalhar. Aí você imagina uma família muito rica que o pai ou a mãe não está em casa porque não tem que trabalhar, mas optou por trabalhar em vez de ficar em casa. Então o Natal para essa família é um Natal que pode até ter presente, mas não tem o significado não tem da presença. família reunida, não tem presença. Sim. Então essa diferença entre presente e presença, a gente tem que prestar muita atenção nisso para que o aspecto comercial não sirva para tentar substituir essa presença e tudo aquilo que cerca. Esse ano, é que agora, quando a galera estiver assistindo, já foi. Mas nesse momento ainda vai ser. Nós mudamos a ceia de Natal em casa para o dia 22, já pegando o gancho de não termos a data exata e falando isso que você falou sobre a presença. Nós mudamos porque a minha filha está namorando já há algum tempo, e aí esse ano ela vai passar o Natal na casa da sogra e vai passar o Réveillon em casa comigo, né? E aí eu falei, eu não quero no dia do Natal não estar... Tipo assim, vou montar, fazer a ceia e celebrar o Natal e não tá com a minha filha. Eu falei, então esse ano Natal em casa é dia 22. Parabéns. Ninguém vai ficar sabendo. Não tem ninguém tem nada a ver com isso. Nosso Natal, o que importa é a família toda estar reunida. Então a gente marcou de fazer. Até eu falei que eu fui encomendar a ceia. Eu falei, eu posso encomendar a ceia pro dia 22? Vocês já testam os pratos? Isso, testa comigo. Porque eu falei, o que eu vou fazer no dia 24? Montar tudo, fazer aquela coisa super bonita pra gente ter o nosso jantar, pra celebrar e pra ficar junto. E minha filha não tá falando, então vale mais pra mim o dia 22 com ela do que o dia 24 sem ela, né? Então, aí foi isso. Então, nesse momento, quando eu estiver assistindo, provavelmente eu tô em casa só fazendo um miojo. A gente vai fazer alguma coisa, com certeza, mas eu digo assim, nós mudamos, então, assim, não, vale, o Natal tá junto, né? Então, a gente vai estar junto no dia 22. É isso que vai. Tem uma coisa interessante sobre a data, voltando a ela, não exatamente aquela controvérsia de quando realmente o dia exatamente que nasceu, uma vez que isso já está muito
pacífico, no sentido de que elegemos o dia 25, é o dia 25. E pronto. Mas o Natal, assim como a Páscoa, na liturgia, é uma festa tão grande que ela não cabe num dia só. Então nós celebramos, assim como na Páscoa, a 8ª de Natal, que o dia 25, 24, 25, ele se derrama por 8 dias seguintes, que todos esses 8 dias são Natal. Que é o tempo que a gente demora para consumir a ceia. Talvez seja isso, né? Talvez seja esse o motivo pelo qual a gente faz uma ceia tão farta, né? Porque a gente vai se alimentando por 8 dias. Mas é interessante. E me chama um pouco a atenção quando eu vou desejar Feliz Natal a alguma pessoa no dia 26. Porque eu vivo isso enquanto padre. Realmente a gente celebra a missa que a gente vai escolher o formulário, a missa do dia do Natal. Por 8 dias consecutivos. Sim. É a missa do dia, com toda a solenidade do dia do Natal. E aí eu vou dar Feliz Natal e todo mundo diz, não, o Natal já passou. Não, mas passou, 8 dias. É tão grande o Natal, é uma festa tão importante, que ela se derrama por 8 dias. Então talvez seja também uma boa dica para aqueles que não vão poder se reunir no dia 25. Sim, vocês têm plantão, né? Exato, plantão, tem troca de plantão. Naturalmente. Olha, vale a semana toda. Uma boa notícia, né? É Natal por mais 8 dias. Né?